como elevar a sua vibração para sair de estados de escassez, de tristeza, de medo, de preocupação e ir para um estado de amor, de paz, de tranquilidade, de calmaria, de abundância. Fica aqui comigo nesse vídeo para a gente poder falar sobre isso. Todas as vezes que eu estive numa vibração de preocupação, eu não encontrei solução, as coisas não fluíram para mim. E quando eu fui para um estado de paz, de tranquilidade, as coisas fluíram. Um exemplo, se eu estava nessa jornada aqui de empreender, na jornada de ser autônoma, de trabalhar como terapeuta, eu já tive dificuldade sim, porque empreender exige algumas habilidades diferentes daquelas que nós estamos acostumados, de ser uma CLT, e eu tive grandes desafios sim, e até hoje eu ainda tenho desafios, a gente vai superando um nível de desafio, a gente vai trazendo outros níveis, né? A evolução é assim para todo sempre. Mas, por exemplo, quando eu estava na minha jornada de empreender, de fazer os recursos, né? Trazer os recursos para minha casa, eu sou a única provedora da minha casa, né? Eu moro com a minha filha tem 18 anos e agora ela já está fazendo faculdade e eu penso assim em sair de casa. Eu falo para ela, falava, né? Quando você fizer 18 anos, eu vou sair de casa. É o contrário, né? Que os filhos que saem de casa, eu penso, eu sair de casa porque eu quero morar em outro lugar e ela provavelmente vai ficar por aqui. Então eu sou a única provedora da casa, né, nesse momento, e eu já passei uns perrengues sim para poder suprir todas as nossas necessidades. E quando eu estava em sentimento de preocupação, olha, nada acontecia, parece que as coisas embolavam tudo, nada saía do lugar, não vinha uma ideia boa, nada acontecia. Olha, é uma das piores vibrações que tem para você estar, é o sentimento de preocupação. Eu vou trazer aqui um pouquinho sobre isso, um pouquinho sobre outras vibrações que também não são legais de você ficar. Mas eu, na minha experiência pessoal, considero que a preocupação é a pior frequência para você ficar. Porque na preocupação não vem solução. Você não consegue pensar em algo, você não consegue ter criatividade e nada acontece porque você tá assim, tá ali naquele problema, né? Você tá tão envolto naquele problema, você tá ali numa energia baixa e aí você não se conecta, né, com coisas boas, enfim, com abundância. E nós precisamos de arrumar estratégias para sair dessas vibrações, tá? Então nós temos vibrações bem baixas, como por exemplo, medo, que gera preocupação. Outra vibração é a vergonha, a raiva, tristeza e apego. São as principais vibrações, as vibrações mais baixas, da qual a gente precisa sair delas. O que eu fiz, por exemplo, para sair do meu nível de preocupação que eu estava, né? Teve um período. Nós precisamos arrumar estratégia. A gente precisa ter estratégia. E olha, existe estratégia para tudo. Tudo nessa vida, né? Existe uma estratégia. Para qualquer problema, uma ou duas soluções existem. E aí a gente precisa encontrar soluções e analisar qual que é melhor. Mas existe caminho para tudo, tudo. Não precisa de dinheiro, existe o caminho de você arrumar um trabalho. Quero trabalhar na NASA, existe um caminho para você trabalhar na NASA. Tem um caminho, você precisa estudar isso, falar inglês, morar em tal lugar, o caminho existe. Então existe caminho para tudo. E existe caminho também para a gente poder elevar a nossa energia. Se existe caminho, né, vamos trilhar os caminhos. E quando eu estava nessa energia de preocupação, por exemplo, né, no caso por questões financeiras, e eu estava lá empreendendo, né, e tentando equilibrar as coisas, o meu caminho para resolver isso foi trabalhar num emprego que me desse uma renda fixa, tá? Nunca mais eu assinei assim, minha carteira de trabalho. Depois que eu saí, né, eu trabalhei 12 anos na área financeira, saí de lá e eu pensei, nunca mais eu assino essa minha carteira. Aquela coisa, né? Ai, nunca mais vou deixar ninguém essa minha carteira. Precisei ter trabalhos assim que me desse rendas mensais, né? Aquela renda assim certinha, mas não no formato CLT, tá?
Eu trabalhei como freelancer, né? E trabalhos assim como consultora, enfim, né? Então, CLT mesmo, nunca mais eu assinei minha carteira. Espero que nunca mais assine, mas também se tiver que assinar, né? Tem que deixar esse apego para lá, né? O ego para lá e não tem problema. Eu penso assim, olha, se eu tiver que trabalhar de lavar pratos à noite, eu vou trabalhar. Então, para mim não tem tempo ruim, eu vou fazer o que precisa ser feito sempre. E aí, nesse caso, quando eu tava com uma energia de muita preocupação e não via solução, sabe? Então, nesse cenário meu, autônoma, trabalhando, e não vinha cliente, né? Aquela escassez toda, e eu fazia uma coisa, não dava certo. Eu já tentei fazer eventos para mulheres, aí eu fazia eventos para mulheres, ficava preparando aqueles treinamentos, acordava de madrugada, eu já cheguei a virar à noite, 2 vezes, eu virei à noite, porque sempre deixando para a última hora, né? Eu tinha que preparar os treinamentos, eu fazia apostila na época, né? Os treinamentos eram presenciais, imprimindo a apostila, perfurando a apostila, sabe? A minha filha me ajudava. Encadernando a apostila, eu tenho tudo aqui, os equipamentos, sabe? De encadernar na minha casa. Encadernava a apostila de madrugada, quando veio já tipo 6 horas da manhã, eu ainda estava encadernando a apostila, tinha que ir fazer o café, porque eu que preparava tudo. E aí eu ia passar o café preto, ia, né, pegar os pães de queijo na padaria, aquela coisa, e catava, enchia o carro de coisa e ia catando pelo meio do caminho, passando nos lugares, padaria e tal. Preparava tudo, gente, olha, eu já fiz isso algumas vezes. E não dava nada, dava pouca gente e levava prejuízo, olha, eu já minha mãe fala, né, que eu invoquei com essas coisas, né, porque nada me tira, assim, desse propósito, sabe, de ajudar mesmo as pessoas, de levar consciência para as pessoas. Então, eu já tentei lá pelo Facebook na época, né, e tentava presencialmente, e as coisas parece que ficavam ali meio agarradas, não ia para frente. E aí, lógico que vinha essa vibração de preocupação, né, esse medo. Quando eu ia fazer um próximo evento, já vinha para mim aquele medo, né, porque as experiências passadas deixam traumas, é como se fosse um condicionamento. Então, já era um condicionamento, né, se eu fizer um evento, vai dar errado, vou ter prejuízo. E assim era o resultado, porque também se eu já estava condicionada, né, o resultado acabava sendo esse. E aí, para eu sair dessa vibração de preocupação, eu tive que arrumar um trabalho que me trouxesse, né, uma renda. Eu até já contei em outro vídeo, né, que eu encontrei o meu antigo chefe, ele me ofereceu um trabalho de algumas horas no dia, era um trabalho assim autônomo também, né? Não era uma CLT, mas também não deixava de ser um trabalho onde eu ia receber uma renda mensal. E aí isso foi a chave para acabar com a minha preocupação. E aí quando eu soltei o corpo, né, porque a preocupação, ela pesa, né? A preocupação não deixa a gente descansar. Então, tipo, quando eu soltei, né, parecia que foi aquele alívio, assim, ó. Ai, aí ficou tudo leve. E aí eu tava sem preocupação, e aí me sobrou espaço na mente, me sobrou energia para eu pensar em outras coisas. Aí as coisas que estavam agarradas, né, começaram a fluir. Aí vieram novas ideias, né, novos projetos, tanto que eu parei de fazer os eventos presenciais, né, porque eu vi que não era mesmo um caminho, e aí fui por outros caminhos, né, caminhos mais online, enfim, e aí acabou minha preocupação e os outros caminhos se abriram, as coisas fluíram. Por isso que eu digo, por experiência própria, a pior vibração para você ter é a energia da preocupação. Essa energia da preocupação, né, ela vem do medo, né? Então, se eu fico com medo de algo, eu fico preocupada. Aí é medo de tudo, né? Medo de um filho que sai para a rua, né? Você fica com medo de acontecer algo e você se preocupa. Medo de não ter dinheiro, você se preocupa. Então, tem medos pequenininhos, medos, né, de coisas mais grandiosas, assim, digamos, mas todos os tipos de medo geram alguma preocupação. E o medo, ele é o quê? Falta de segurança. Eu não estou segura, eu estou insegura e então eu sinto medo, porque eu tô, né, na corda bamba, eu tô correndo perigo, aí sente medo. E o medo em si, né, o medo gera preocupação. E o medo, ele é a vibração de bloqueio do primeiro chakra nosso. Nós temos no corpo centros de energia,
que conversam com as energias, né, do universo. Então, o primeiro chakra nosso é o chakra base, ele fica bem ali no meio das nossas pernas, voltado para baixo mesmo, voltado para a terra, assim, né? Então, ele pega essa energia da terra, ou seja, essa energia da segurança, né, de estar seguro aqui, essa vibração de coragem. Se esse chakra está desequilibrado, essa energia que não está fluindo, né, não está passando para ele, a gente sente o medo. E ele é o primeiro chakra. Ele é o primeiro chakra. Nós temos 7. Outro dia eu falo, né, sobre os chakras, mas trazendo esse conceito, então, nós temos o primeiro chakra básico, voltado para a terra, o chakra coronário, que é em cima da cabeça, voltado para cima. Os demais 5 chakras que ficam ao longo da nossa coluna, eles têm essas aberturas, né, para frente e para trás nas costas. Então, os dois da extremidade, um é para cima, outro para baixo, e os 5 voltados para frente e para trás. E o chakra primeiro, né, que é o base, ele gera o medo. Então, essa eu considero a pior vibração, pior sentimento, assim, para você ter. E você precisa arrumar estratégias para você poder sair dessa vibração. E aí tem outras vibrações também que são bem baixas. Então, se a gente for trazer, né, lá naquela escala das vibrações, né, talvez você já viu aquela escala, né, que começa lá no medo, na apatia, né, na tristeza, e aí a gente vai subindo até chegar no amor, né? Existe essa escala, existe um estudo de David Hawkins que estuda essas emoções, né, essas vibrações. Mas de uma maneira mais simples, eu trouxe aqui esses tipos de vibrações que são muito prejudiciais para nós. Medo, vergonha, raiva, tristeza, apego. Nenhuma dessa vibração é uma vibração para a gente estar. Mas o que acontece? Olha só, vou te falar uma parte super importante agora. Essas vibrações aqui, elas são emoções instintivas. Quando a gente fala de, precisamos evitar essas vibrações aqui de medo, de raiva, aí a gente fica tão receoso que parece que a gente nunca pode sentir tristeza. Nunca pode sentir raiva, nunca pode sentir medo. E aí tá uma cobra ali passando e aí eu não posso sentir medo, tenho que ficar corajosa. Não é assim. As emoções são instintivas. É o nosso instinto de sobrevivência, né? O nosso instinto humano de sentir essas emoções. Então não tem problema você sentir um medo. Sentir medo ali, ó, tipo, nossa, hoje fiquei com medo de bater o carro, fiquei com medo, né, sei lá, de andar de avião, sentir um medinho, né, ia acontecer uma coisa na empresa, tô com medo de ser mandada embora. É a emoção instintiva, de proteção. Sentir tristeza porque perdi alguém, é inevitável. Então, não é que você não possa sentir essas coisas. Se você sentir, não tem problema, tá? Não se preocupe. Onde que está o problema disso? O problema dessas emoções é quando elas deixam de ser apenas emoções instintivas e passam a ser sentimentos quando você alimenta muito isso. Uma coisa é você sentir um leve medo de ser mandado embora. Nossa, tá tendo umas reuniões na empresa e mudou a diretoria e tal, né? Que medo de ser mandado embora. Ok, mas ali, passado ali alguns dias, né? Você já consegue ter mais segurança, você conversa com a sua liderança e consegue ficar mais segura e passou. Agora, se você permanece nesse medo por muito tempo e ainda fica alimentando através dos seus pensamentos que uma coisa horrível pode acontecer, você pode ser mandado embora a qualquer hora, e aí entra uma pessoa numa sala, você já acha que vai ser mandado embora, e aí você fica vibrando nesse medo por muito tempo e fica alimentando isso através dos seus pensamentos, isso vira um sentimento de medo e isso pode se tornar um estilo de vida numa última instância. Assim, de tanto você sentir tristeza, você fica naquela tristeza, fica remoendo tristeza a vida inteira, meses e meses, você se torna uma pessoa triste. Você se torna uma pessoa com o estilo de vida de uma pessoa triste, ou o estilo de vida de uma pessoa raivosa, sabe? Aquela pessoa cri-cri. Por isso que nós podemos sim sentir as emoções instintivas, mas nós devemos controlar o nosso pensamento para que se interrompa as emoções instintivas antes
delas se tornarem um sentimento duradouro e antes que isso se torne um estilo de vida nosso. Isso é muito importante. É através dos pensamentos que a gente controla essas emoções. Muito se fala, né, de controlar as nossas emoções. E aí, como controlar a emoção, se isso é uma coisa, é tão do nosso ser, é instintivo. Como que a gente controla as emoções? A gente controla as emoções através dos pensamentos. Se eu mudo os meus pensamentos, automaticamente eu mudo essas emoções. Se eu trago pensamentos melhores, né, então eu posso trazer pensamentos melhores. Se eu consigo me controlar, né, se eu consigo estar presente aos pensamentos e faço escolhas, trocando mesmo os pensamentos, ou também se eu me distraio, né, se eu tiro o foco. Se eu estou pensando em algo, quando eu percebo que eu estou pensando em algo negativo, eu tiro o foco, aí eu vou assistir um vídeo de algo elevado, aprender algo, eu vou ler um livro, eu vou olhar para o céu, eu vou fazer alguma coisa para tirar meu foco daqueles pensamentos, desses pensamentos negativos. Então eu interrompo o pensamento. A gente precisa aprender a estar presente para esses pensamentos e interromper esses pensamentos. Assim a gente muda a nossa vibração e vamos para vibrações mais elevadas. E aí nós vamos para vibrações de coragem, de ação, né? Uma vibração de amor, de paz, de luz. Então nós podemos migrar dessas nossas vibrações baixas para vibrações mais elevadas. Dessas vibrações que eu trouxe, né, de medo, de tristeza, de vergonha, de raiva, apego, existem as vibrações que são de paralisação e algumas vibrações que são mais de ação. O medo, por exemplo, ele te paralisa. Você não consegue fazer as coisas, né? Te cega, você traz a preocupação e aí parece que não enxerga nada à sua frente, as opções parece que não surgem. A vergonha também é paralisante, né? Você, quando está com vergonha, você fica assim, encolhidinho e isso te paralisa, né? Te coloca numa posição sem movimento. A tristeza também, né? Você quer ficar encolhido, você quer, né, se deitar, e aí é uma posição de não movimento. Já a raiva, ela é uma vibração, ela é melhor do que a tristeza, do que o medo, do que a vergonha. Porque a raiva é um sentimento, é uma vibração de ação. Quando você está com raiva, ela te leva para alguma ação, porque a raiva, você vai falar, você vai colocar para fora, você vai fazer algo, você vai quebrar alguma coisa que seja, mas você vai fazer algo. E aí você começa a melhorar a sua energia, né? Porque é como se fosse, né, uma evolução. Você está numa energia de paralisação e aí você vai para uma energia de ação e aí a ação já vai te levando para vibrações melhores. Então procure sempre entender aí o teu mecanismo para identificar que momento que você pode ir para uma próxima vibração que tenha mais ação, por exemplo. Depois da vibração de raiva, logo acima nós já temos a vibração da coragem. Quando você entra nessa vibração da raiva, isso te dá um impulso de agir, de fazer algo, e isso vai te dar um impulso aí de coragem para agir. A raiva, ela tem essa parte boa dela, então ela chega a ser melhor do que as outras vibrações que eu trouxe, né, de medo, de tristeza, porque ela dá esse impulso. E aí na tua situação, identifica o que pode, né, como é que você pode até mesmo trazer essa raiva como uma emoção instintiva para te levar para alguma ação, né? Nossa, aí te dá aquela raiva, olha, eu tô cansado de ficar nessa situação, né? E traga-se aquela raiva, porque essa raiva pode te levar para algum impulso, né? Nossa, eu já tô com raiva aqui do meu trabalho, ai, nossa, que raiva, eu já vou lá nas plataformas procurar outro emprego e vou dar um jeito na vida. E aí você vai subindo na escala, né? E já vai te dando mais coragem. Aí quando você vê uma vaga nova, isso já te dá mais coragem. Aí você já vai lá para a aceitação das coisas, você já vai para a razão. Quando vê, você está numa alegria de ter conseguido algo, né? Você já melhora o seu humor, melhora a sua vibração. Então, evite permanecer muito nessas emoções mais densas, como eu trouxe, o medo,
vergonha, tristeza e busque elevar um pouco. E a raiva ela acaba sendo ali um ponto de virada. Quando você consegue sentir essa raiva, traz alguma ação, faz algum movimento e aí você já vai para energias mais elevadas, como por exemplo, boa vontade, aceitação, amor, alegria, e vai melhorando assim o teu campo e vai se conectando com coisas mais elevadas, porque é isso que acontece, quando a gente está numa vibração muito densa, né, quando você realmente vibra por dias e dias e se torna um sentimento ou se torna aquele estilo de vida, você acaba se conectando com coisas nesse mesmo padrão. E aí você vai se conectar com mais problemas, com coisas dando errada, né? Com escassez, enfim. E aí quando você se eleva, porque você cuidou dos teus pensamentos, quando você mudou o foco dos pensamentos, quando você trouxe uma energia de mais ação, como por exemplo a raiva, você já acessa vibrações mais elevadas e automaticamente se conecta com coisas nessa mesma sintonia, com coisas mais elevadas, com coisas mais, né, pacíficas, com energias de mais abundância. E assim você vai mudando não só a tua vibração em termos de energia, mas também vai mudando a tua vida física, porque a vida física muda sim quando a gente muda a vibração. E o intuito é melhorar também a vida física. Obviamente a gente quer que melhore a vida física. Melhorar as nossas condições financeiras, a condição dos relacionamentos, melhorar as condições do trabalho, tudo. É isso que nós merecemos. E a gente melhora, assim, o campo emocional, o nosso campo espiritual, para ter uma vida física aqui mesmo melhor. Nós queremos uma vida física melhor e podemos ter essa vida melhor aqui. Então, cuide muito da tua vibração, eleve essa tua vibração, mantenha nessa posição energética elevada para você se conectar com coisas da luz, com coisas maravilhosas e que coisas maravilhosas aconteçam na tua vida. Me deixe um joinha se você gostou desse conteúdo. Gratidão por ter assistido até aqui e te vejo nos próximos vídeos.